Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, quero aqui fazer menção da palavra de Deus, mas antes de eu entrar na palavra, eu quero primeiramente desejar a todas as mulheres, que me ouvem do outro lado, um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres de Deus, as mulheres guerreiras de Deus. Que Deus o abençoe a todas elas de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas, enfim, falando da palavra de Deus, eu queria chamar sua atenção. Você vai se dar conta aqui nesta mensagem que muitas pessoas, muitas, não são poucas, elas estão trocando Jesus pelos refugos da vida. Pelos refugos, pastor, o que é refúgio? Refúgio seria algo de segunda qualidade que não tem utilidade para a maioria. E é assim que estão tratando o Espírito Santo. Seria importante que você ouvisse essa mensagem? Espero que não. Tomara que não. Mas infelizmente há pessoas que vão ver essa mensagem que é exatamente assim que está tratando a presença de Deus. Repito, não são todos, mas muitos. Infelizmente. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7. Queria chamar a sua atenção a este simples versículo, mas que tem uma grande profundidade e que ao ouvir, que muitos que estão me ouvindo, repito, não todos, mas muito, você possa se perguntar se você está tendo para com o Espírito Santo o devido temor, o qual todos deveriam ter. O devido respeito, o qual muitos não têm mais. Repito mais uma vez, não são todos, mas muitas pessoas. Filipenses capítulo 3, versículo de número 7 diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Veja que de início que o apóstolo Paulo ele diz, aonde ele achava que estava ganhando, ele estava destruindo a si mesmo, estava destruindo a si próprio. Enquanto ele achava que ele estava ganhando, enquanto as coisas aparentemente pareciam estar favoráveis a ele estava destruindo a si mesmo e não percebia. E é isso que muitos estão fazendo. Aliás, eu vou ler o versículo 8 para você entender de maneira mais clara. Diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Veja, pelo amor de Cristo, ele abriu mão de todas as coisas. Coisas essas está mencionando as coisas as quais ele era. E ele diz que todas essas coisas as quais ele abriu mão, ele as considera como refúgio, por conta do amor de Cristo, para ganhar a Cristo. Ou seja, todas as coisas que ele abriu mão foi pelo único objetivo. Qual foi o objetivo dele ter abrido mão de todas as outras coisas? Para ganhar a Cristo Jesus. Que coisas seriam essas? A ignorância, por exemplo. O apóstolo Paulo ele era alguém ignorante, perseguidor da igreja de Cristo. E ele teve que deixar a ignorância de lado, ser humilde. A ignorância, por exemplo, era refúgio. Então ele teve que deixar o refúgio chamado ignorância para ganhar, por outro lado, o amor de Cristo Jesus. Ele teve que deixar, por um lado, o ódio, que a Bíblia considera como refúgio, para ganhar a Cristo Jesus. Ele teve que deixar a vaidade, o qual a Bíblia classifica como refúgio, deixou a vaidade para ser simples em Cristo Jesus. Deixou a mentira para ganhar a verdade em Cristo. Deixou o pecado, que a Bíblia classifica como refúgio, para ganhar a santidade em Cristo. Deixou o erro, a Bíblia classifica como refúgio, para ganhar a verdade em Cristo. Tudo que eu mencionei aqui, a Bíblia classifica como refúgio. Por isso que ele diz que ele perdeu todas as coisas por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ou seja, todas as coisas as quais ele abriu mão, ele diz, eu considero como refúgio. Por exemplo, o vício. A Bíblia classifica como refúgio para ganhar em Cristo a liberdade. O pecado, a Bíblia classifica como refúgio
para viver a santidade de Cristo, para ganhar a santidade de Cristo. A discórdia, a Bíblia classifica como refúgio para viver a união em Cristo Jesus. Todas as coisas das quais a Bíblia condena, a própria Bíblia classifica como refúgio. E devemos abrir mão de todas elas para ganhar, por outro lado, o amor de Cristo. Ele diz no final do versículo 8, né? Para ganhar a Cristo. Ele teve que abrir mão de tudo, conforme o versículo 7 acima. Aonde ela achava que estava lucrando, ele disse, considerei perda por causa de Cristo. Então, se alguém quer ganhar, tem que perder primeiro. Aparentemente, você perde por um lado, mas você é recompensado por outro, por meio de Cristo Jesus. Quem quer viver em santidade, tem que abrir mão do pecado. Tem pessoas que estão na presença de Deus, não quer abrir mão do pecado, também não pode viver a santidade. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas que andam na vaidade. Nunca vai conhecer a simplicidade de Cristo. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas que andam na mentira. Nunca vai conhecer a verdade de Jesus. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas que andam no ódio. Nunca vai conhecer o amor de Cristo. Tem pessoas que estão na presença de Deus, mas quer viver na ignorância. Nunca vai conhecer a humildade do Espírito Santo. E são exatamente esse tipo de pessoa que eu mencionei anteriormente, que estão trocando o Espírito Santo pelos refúgios da vida. Alguém vai da igreja, por exemplo, começa a paquerar um outro alguém, uma outra alguém. Daqui a pouco deixa-se levar pela carne. Trocou Jesus pelo refúgio chamado pecado, pelo refúgio carnal da vida. Olhe para mim, deixa eu lhe perguntar. Tomara que não. Mas será que você que está me ouvindo não é alguém que está abrindo mão de Jesus por causa dos refúgios da vida? A vaidade, por causa do pecado, o engano do coração. Para ganhar a Cristo, tem que abrir mão dos refúgios. E o que é considerado como refúgio? Tudo aquilo que a Bíblia condena é considerado como refúgio na própria Bíblia. Então temos que abrir mão dos refúgios para ganhar Cristo por outro lado. Quem está ocupando espaço no seu coração? Cristo ou os refúgios da vida? Alguém que quer ganhar Cristo tem que abrir mão dos refúgios da vida para ganhar Cristo por outro lado. Tem tanta coisa que a Bíblia condena e está em muitas pessoas, infelizmente. Tem tanta coisa que a Bíblia condena, está em muitas igrejas. Refúgio. Tem que tirar os refúgios das igrejas para dar lugar para Jesus novamente. Tem que abrir mão dos refúgios. Enquanto não abrir mão dos refúgios, o diabo vai continuar enganando muita gente como tem enganado. Ele disse que quando ele achava que estava lucrando, na verdade ele estava perdendo. Tem tanta gente que acha que está fazendo bem para si. Está prejudicando a si mesmo. Perdendo a salvação, não. Tem muita gente que está na presença de Deus, mas está andando no vício, refúgio. Tem que abrir mão do refúgio chamado vício para ganhar a liberdade em Cristo. Tudo aquilo que a Bíblia condena, a própria Bíblia classifica como refúgio. E é necessário abrir mão dos refúgios para ganhar a Cristo por outro lado. Não deixe os refúgios ocupar na sua vida o lugar que Cristo Jesus é quem deveria estar ocupado. Quer ouvir essa mensagem? Você possa se questionar se você não é uma das pessoas que está dando lugar para os refúgios da vida, em vez de dar lugar a Cristo Jesus. Não troque Jesus pelos refúgios. Não troque o Espírito Santo pelos refúgios. Não deixe os refúgios ocupar na sua vida o lugar de Jesus Cristo. Não troque Jesus por ninguém nesse mundo. Sabe aquela pessoa que vai da igreja e ela ora por uma porta de emprego? Aparentemente aquela porta de emprego abriu. Ela troca Jesus por aquela porta de emprego. Aquilo se tornou maldição. Refúgio. Trocou Jesus pelo refúgio. A pessoa que está na presença de Deus andando errado, não deixa a vaidade, o engano do coração. Não deixa o adultério. Tem tantos pregadores no adultério. Está trocando Jesus pelos refúgios da vida. Não troque Jesus pelos refúgios. Pelo contrário, abra mão dos refúgios para ganhar a Cristo. Porque enquanto não abrir mão dos refúgios, não pode ganhar a Cristo também. E quem quer ganhar a Cristo, tem que abrir mão dos refúgios. Porque aparentemente o que você perder por um lado, Cristo vai te recompensar por outro. Porque em Cristo você não perde. Em Cristo a gente sempre sai ganhando. Tá bom?
Então, tudo aquilo que a Bíblia condena, a Bíblia classifica como refúgio. Então, não deixe fazer parte da sua vida aquilo que a Bíblia classifica como refúgio. Tudo que a Bíblia condena é refúgio. E ele diz que ele perdeu por um lado para ganhar a Cristo por outro. Porque as coisas que a gente não quer perder, a gente acha que estamos lucrando. E, na verdade, estamos destruindo a nós mesmos e não percebemos. E é necessário abrir mão dos refúgios para se ganhar a Cristo Jesus. Só para finalizar, deixa eu olhar para você e lhe perguntar. Será que não tem algum refúgio ocupando no seu coração o lugar de Cristo Jesus? Tem pessoas que é a infidelidade. A infidelidade está ocupando na vida das pessoas o lugar que Cristo deveria ocupar. A infidelidade é refúgio também. Tem que abrir mão dos refúgios. Assim ganha Cristo por outro lado. Se você quer ganhar Cristo, abra mão dos refúgios primeiro. Tá certo? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.